Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, eu não vou viver uma parte, o completo Ele fará. Vamos, Amém. eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa, e não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Mulheres lindas, nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast Entre Pérolas e Propósito. E a gente quer convidar vocês para esse espaço onde a gente vai se ouvir, te ouvir, contar histórias, desafios, sonhos, realidade, saúde mental, vida familiar, ministério. Uau. E que Deus nos conduza e que a gente possa sempre ter as pérolas da semana, né? Que a gente possa estar conectando outras mulheres, que o Senhor abra portas, né? Que Ele leve esse canal, né? que a internet nos fornece para muitas mulheres, que a gente consiga impactar vidas, influenciar mulheres. Amém. Mas que seja aquela influência cheia de propósito, cheia de servir, cheia da presença do Senhor. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui rodeada com as amigas que o Senhor me apresentou. Não são amigas que vieram por acaso, são amigas que vieram por um propósito. Amém. E eu estou muito feliz com Entre Pérolas e Propósito. Maravilha. Qual é o nosso desafio? O que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre tudo. A gente vai conversar sobre todos os assuntos que vocês querem ouvir. Então, que comece o nosso primeiro episódio. Amém. Glória a Deus. E o nosso coração, né, é que você se sinta à vontade, aberta para conversar conosco. Já deixa lá no nosso Instagram, no final a gente vai deixar para vocês aqui embaixo no link, para que você acesse o nosso Instagram, converse com a gente, exponha para nós quais são os desejos do coração de vocês, o desejo também que você tem de ouvir do Senhor, e deixa os temas que a gente vai falar durante a semana aqui, tá bom? Amém. Isabela, o que você espera, Isabela, desse primeiro podcast, Entre Pérolas e Propósito? Como ele nasceu? Eu falo assim de um sonho, né, de poder falar para muitas mulheres, de levar a palavra, de levar assim, o nosso dia a dia, os nossos desafios, nossos desertos, né? E eu queria algo que pudesse chegar a todas as nações. Eu sonho grande? Não, eu sonho do tamanho do Deus que eu sirvo. Uau. Então não é um sonho grande, né? Porque para Deus não há limites. E eu queria muito fazer algo, mas eu nunca quis caminhar sozinha, né? Jesus não caminhava sozinho e eu nunca quis caminhar sozinha. E eu sempre pedia para o Senhor me dê pessoas que tenham o mesmo sonho que eu. Ou me conecta com pessoas que vai caminhar comigo e sonhar junto comigo. Mesmo que cada um tenha um sonho, um propósito, um desafio, um empreendedorismo, algo, mas que isso se juntasse, se conectasse. Que a gente pudesse juntas alcançar, através do apoio de cada uma, outras mulheres. Esse é o sonho da onde nasceu. E num dia eu cheguei para minha amiga Kelly, para minha amiga Isabela, e falei, vamos juntas? A gente ganhou o espaço, o tempo, que Jesus abriu as portas, Glória a Deus. mas eu não queria ir sozinha. E mesmo com medo, tendo a certeza de que Deus ia preparar tudo, como preparou, e nós estamos aqui hoje, a gente está aqui para falar sobre tudo, para caminhar juntas. É só isso. Amém. E a gente ganhou uma outra, né?
Verdade, verdade. E é com muito prazer que nós estamos hoje aqui recebendo vocês, mulheres abençoadas, joias, assim como Provérbios 31:10 diz que nosso valor excede aos rubins. E hoje nós estamos aqui enquanto pérolas. Mas para que nós chegássemos até ser uma pérola, nós passamos pelo processo da formação. E esse processo dói. Só que o processo dói, mas o propósito cura. Onde ele traz o brilho do Espírito Santo e a paz que excede todo entendimento para a nossa vida. E eu louvo a Deus por esse convite, Kátia. Quando nos foi feito, né, Kelly? Verdade. A gente sentiu, assim, algo da parte do Senhor. E eu tenho certeza que você, mulher, que está aqui compartilhando dessa aprendizagem, desse ensinamento, de algo que o Senhor nos deu, assim, muito instantâneo, para que nós trouxéssemos para você. Então, vamos? No decorrer da minha caminhada, né, com fé, com coragem, com recomeços, com tropeços, eu sei que Deus tem um chamado para minha vida, sabe? Amém. Eu sinto que esse é o propósito dele para mim. E eu estou aqui porque eu acredito nisso, porque eu quero mesmo viver essa transformação e eu quero poder ajudar outras mulheres a transformar também, né? A se recomeçar, se reorganizar, se reestruturar, né? Acho que é isso que é o propósito do Senhor na minha vida. Amém. Isabela falou uma coisa esses dias que não existe no dicionário a palavra o quê? Reposicionar, não foi? Reposicionar. É posicionar. Então, quando você entende o é porque você volta para ele. Uau. Porque só Deus pode nos refazer de novo, nos reconectar, nos transformar e trazer algo na essência de Cristo. Então, eu costumo dizer muito assim, Deus, desce a cultura do céu para a terra. Amém. Cria uma atmosfera do Pai, porque nós não carregamos placa de igreja quando a gente traz o projeto do Senhor, porque o projeto é do reino. E por isso nós estamos aqui, de profissões diferentes, chamados diferentes, mas juntas num só propósito, porque nós somos pérolas aqui juntas para fazer florescer. Tem algo que Perdão, Kelly. Tem algo que a Isabela me falou uma vez, e assim, hoje eu acredito muito nisso, né? A Isabela sempre falava, né, quando ela é convocada para algum palestra, né, pregação, ela fala, Senhor, me apresente suas amigas. Eu acho que esse é o propósito do Pérolas, né? Que Ele nos apresente as amigas do Senhor, para que a gente possa estar conectada com essas mulheres. Amém. Não é isso, Isabela? É verdade, eu falo que eu gosto muito de dar honra a quem tem honra, e essa frase é da pastora Viviane Martinello, que eu recebo grande direcionamento através da vida dela, e ela disse algo muito tremendo quando eu digo, Deus, eu te autorizo, me apresente suas amigas. As amigas do Senhor, elas podem até fraquejar no meio do caminho, no meio do projeto, mas elas fraquejam do seu lado com o entendimento e o Espírito Santo, como se desse uma cutucada e falasse assim, filha, ei, você não tá sozinha. Uau. Tem alguém do seu lado que acredita em você, que sou eu, tô aqui. O Espírito Santo nos traz essa leveza. Sim. E quando você tem uma amiga em Cristo, você estando errada, ela vai cuidar de você em amor. Você estando certa, ela vai celebrar contigo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jó que Deus mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Então, vale a pena você ter uma amiga que realmente é verdadeira. E essa amiga verdadeira, ela vai estar sempre lembrando de você, principalmente nas orações. E é por isso que a gente quer estar junto, né? Até para orar. Porque quando uma amiga chama você, fala, ora por mim, e a gente vai orar junto, que ferro afia ferro. Afia ferro. Verdade. E assim, aproveitando então que a gente está falando sobre as pérolas, falando sobre o que elas podem esperar da gente, vamos nos apresentar para elas, vamos deixar elas saberem quem são as pérolas que estão do lado de cá, o que nós passamos, o que nós vivemos e como estamos aqui. Eu quero aproveitar falando de mim. Eu sou Kelly Souza. Hoje eu sou estrategista de marca e eu tô aqui junto, né, com a Kátia e com a Isa. Durante muito tempo a minha identidade, ela teve... Eu vou tentar não chorar, gente. Então você vai me perdoando aí. Durante muito tempo eu tentei ser o que era bom para as pessoas. E estar aqui hoje com vocês, estar, né, tendo esse momento e abrindo essa janela de oportunidade
para mim e para as outras, reflete muito, né, na transformação que Deus trouxe na minha vida, até eu viver leve, viver a essência, entender aquilo que o Senhor fez de mim e fez para mim quem eu sou, né? E hoje eu amo despertar mulheres, eu amo estar junto, eu amo conversar, eu amo dar start em projetos. Então eu sou um tipo de mulher que ama estar junto com outras para que a gente possa avançar e fazer tudo acontecer. Essa sou eu. Sou mãe, sou esposa, sou ministra, enfim, sou uma mulher de Deus. Amém. E eu sou uma pessoa que aceito o chamado do Senhor. Glória a Deus. E eu falo que o melhor título de nós mulheres, quando nós temos uma identidade em Cristo, é ser serva. Independente do que você carrega numa igreja ou num ambiente profissional. Mas vamos lá, eu sou Isabela Baloide, sou neuropsicopedagoga, sou psicopedagoga, sou terapeuta ABA, sou perita judicial. E o título maior que eu carrego é de serva de Deus, que estou aqui nesse momento e tenho uma família maravilhosa, meu esposo, pastor Henrique, eu tenho um filho chamado Gabriel, e eu falo que eu tenho uma família brilhante, que o Senhor me presenteou. Então eu preciso cuidar como pérolas, como joias na minha vida. E eu trabalho nessa linha da inclusão, eu sou especialista nessa área do autismo, da terapia comportamental voltada para a cognição, que é a ABA, é a terapia que a gente chama de análise do comportamento humano. Então a gente regula o comportamento humano. Então eles carregam muito o rótulo de que a ABA ela é uma terapia para autista, e não necessariamente. A partir do momento que você tem um comportamento desregulado, você consegue ajustar através da terapia. E nós estamos aqui justamente para umas regularem as outras, e estando juntas a gente vai dar esse segmento. Então, Kátia, conta comigo, eu tenho certeza conta com a Kelly, e nós estamos aqui nesse propósito. Eu sou Kátia Teobaldo, sou mãe, sou esposa, sou avó do João, sou cristã, sou funcionária pública, formada em gestão pública, e gosto muito do meu trabalho com mulheres, né? Com diversos tipos dentro do seu segmento, no meu trabalho. E o que eu mais penso de tudo isso é exatamente, foi o que a gente buscou quando a gente estava buscando, assim, tentando entender qual o nome desse projeto, qual o nome do podcast. E numa conversa a gente entendeu que a pérola era o maior significado do que a gente queria, por conta da transformação, do processo, muitas vezes doloroso, né? Porque a pérola sofre aquela transformação que demora, mas quando o Senhor nos coloca dentro de um propósito, Ele vai gerar transformação. E nem sempre a transformação ela é suave. Muitas vezes ela é gerada na dor, né? Como o parto. Para você ter aquela felicidade de ter seu filho no colo, você, quando vai dar à luz, é com dor. Uau. E é assim que o Senhor colocou esse projeto nas nossas mãos. Com um pouco de dor, com choro, com medo, pensar, né, como vai ser, mas o Senhor fala sempre para nós, descansa, né, porque eu sei que eu estou colocando na mão de vocês. Por isso eu creio que a gente começou algo muito poderoso. Amém. E eu estou muito feliz. Apesar de estar assim um pouquinho, né, ainda nervosa, né, com essa primeira vez, mas eu estou muito feliz, muito feliz. É muito bom estar perto, né? É muito bom estar próximo, e é muito bom saber que estamos construindo algo juntas nesse propósito lindo, né? E interessante que o nome foi algo realmente que foi o Senhor numa conversa, a gente conversando ali. Isabela começou a falar, Kátia começou a falar, eu sentei, eu falei, gente, que isso, poderoso. E realmente, somos pérolas, né? Queria te pedir, Kátia, para você então apresentar pra gente a pérola da semana. A pérola da semana. A pérola da semana eu conheci alguns anos atrás e eu fiquei encantada com aquela menina de voz doce, linda, que não precisa de acompanhamento de nenhum músico, porque a voz dela, ela parece um roxinol. É muito linda a voz dela. E não é só a questão da voz. A nossa pérola dessa semana, ela transmite tanto amor, né? Ela reflete tanto o que Deus tem na vida dela, que você escutá-la 5 minutinhos,
assim, é como se você estivesse conversando com o Senhor o seu dia inteiro. Eita glória. Você transmite isso, Alícia. Você é um encanto, sabe? É realmente uma pérola do Senhor que está sendo transformada a cada dia. E a gente está muito feliz em receber você aqui para conversar um pouquinho conosco. Seja bem-vinda. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Fique Gente, à vontade. como falar depois de uma introdução dessa? Tô aqui me segurando pra não chorar, porque ela é realmente um amor. Acabei de conhecer essas queridas também, uma honra, um prazer. Gente, é meu primeiro podcast. Que legal. Meu primeiro podcast. Eu tô assim, nervosa, tô tipo meio desesperada, porque, né? Mas eu tô muito feliz, elas passam total segurança, já tô me sentindo em casa, parece que a gente já se conhece há anos, assim. Maravilha. E é igual eu falei com a Kátia também, está disponível para, se Deus quiser, mudar tudo, né? E, enfim, eu tô muito feliz. Eu acredito que Deus tem algo lindo para fazer nesse lugar e que honra minha ser a primeira. Então, muito obrigada. Muito, muito bem-vinda. Nesse ambiente aqui, então, hoje a Alice vai falar sobre vida real, sobre propósito, né? Sobre tudo aquilo que a Isabela e a Kátia já falou. Mas eu queria, assim, expor para vocês e para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que nessa semana, enquanto a gente estava orando sobre o podcast, a gente está conversando, sentindo meu coração sobre 3 mulheres na Bíblia e que falam muito sobre nós, sobre quem nós somos e o papel que a gente representa aqui no podcast e no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, que são 3 mulheres, uma mulher-chave, existem 3 mulheres, uma mulher-chave, uma mulher conectora e uma mulher ponte. E assim, muito breve, para a gente poder introduzir com você, é a mulher-chave, aquela mulher que ela chega na hora certa, ela tá na hora certa, no lugar certo, e ela faz o que tem que fazer, ela vira a chave ali mesmo na porta. A mulher, que é a Esther, né? O povo estava precisando de alguém que intercedesse. Ela ouviu a direção, se preparou com os dela e virou a chave. A mulher conectora, que é Débora, aquela que estava ali pronta, juíza. Baraque chegou para ela, expôs a situação. Ela falou: olha, eu vou com você, mas vai vir pela mão de uma mulher. E Jael veio ali como essa mulher aqui que se conectou com Débora e fez a coisa acontecer. E por último, a mulher ponte. E eu quero pedir para minha amiga Isabela falar pra gente sobre essa mulher. A mulher ponte, na verdade, ela... Somos nós hoje nessa geração que muitas das vezes nos colocamos diante de mulheres com coragem, com aquela fortaleza do céu, porque é o Senhor que nos dá essa força, e ser deixada, assim, realmente ser usada pelo Senhor. Sim. De forma assim, eu venho trazer a Abigail, que eu coloco assim, eu sei que não é uma palavra tão adequada, mas eu gosto porque ela intensifica o rótulo. Abigail, para mim, ela é apaziguadora. Porque uma mulher que apazigua, ela traz algo na essência, na sua formosura, não só externa. E a Abigail, ela cuidou de uma forma tão intensa, ela foi usada por Deus para impedir que Davi se cometesse uma grande injustiça. De algo que simplesmente ficou sabendo, ouviu ou achou que fosse. E a gente vive uma geração do achismo. Sim. Falou, eu acho. O acho, você condena pessoas. Meu Deus. Você traz peso na vida das pessoas. E a mulher ponte, ela vem trazer justamente isso. Impedir que sangues inocentes sejam derramados, que nomes tão preciosos sejam destruídos, jogados no lixo, jogados na lama. E Abigail, ela foi sábia em tomar atitudes com base na palavra do Senhor. E quando você olha a Abigail fazer isso, você entende que quando as dificuldades vêm, ela se mantém firme e confiante, porque ela crê num Deus que dá a solução. E quando você caminha com mulheres como a Abigail, você entende que ela vai ser uma ponte para você atravessar aquele deserto. Sim. Você entende que ela vai ser uma ponte para conectar a ambientes. Sim. Então, que nós possamos, assim, ter entendimento como a Abigail foi corajosa, foi uma mulher que trazia um entendimento segundo a palavra. E Davi reconheceu que Abigail havia sido enviada pelo próprio Deus para que ele evitasse sujar suas mãos de sangue inocente. E mesmo ele sendo rei, ele parou para ouvir a voz daquela mulher que lhe deu conselhos sábios. Então, independente da posição que a gente ocupa ou que aquela pessoa ocupa, precisamos parar para ouvir
pessoas que carregam a voz de Cristo, pessoas que carregam a voz do Todo-Poderoso. E quando a gente para ouvir, a gente entende essa humildade e aceita os conselhos do Pai, a gente reavalia as atitudes para não fazer nada contra a soberania de Deus. Porque quando o Senhor tem uma vontade e nós caminhamos em outra vontade, muitas das vezes a gente atrapalha o processo do Senhor na nossa vida. E às vezes a gente acaba perdendo. Então, assim, eu volto para vocês, mulheres que estão nos ouvindo nesse início de noite, que você possa ter essas 3 tipos de mulheres dentro do seu coração. A mulher-chave, a mulher conectora e a mulher apaziguadora, aquela mulher que é ponte na vida de outras mulheres. E por isso nós estamos aqui, para trazer essas chaves para cada uma de vocês. E eu tenho certeza que a Alissa é essa mulher, e por isso que a gente quer te ouvir, por isso que nós te convidamos para você estar aqui e para você contar um pouquinho do seu testemunho e o quanto Deus te usa como ponte, como conectora, como chave aí no mundo e no reino. Amém. Então, gente, eu tô me sentindo muito honrada porque eu vi elas falando, né? E assim, com uma classe, gente. Entendeu? É muito chique. Linda. Eu tenho 19 anos, eu sou uma adolescente, entendeu? Adolescente. Adorei. Eu sou uma adolescente, quase jovem, mas não tão jovem, tipo isso, entendeu? Mas eu já sou uma menina muito apaixonada pela presença de Deus. E eu vou contar resumidamente a minha história, né? Tudo colaborou para que eu me tornasse uma cristã. Por quê? Os meus pais são crentes raiz. Glória a Deus. Eu fui uma filha muito desejada, esperada. Minha mãe não podia gerar, sem intervenção médica. Deus fez um milagre, eu tô aqui. E Deus começou a me dar um start, assim, desde a infância, que Deus tinha algo preparado para mim. Eu acho que isso é muito especial, porque quando a gente sabe do nosso propósito, desde cedo, por mais que seja difícil, a gente se sente meio excluído, porque é normal quem tem um propósito, quem tem um chamado, se sentir meio, né? Tipo, meu Deus, é diferente quando você tem chamado. Mas eu comecei a ter uma maturidade muito cedo. E aí eu lembro que, na verdade eu não lembro, né? Vou contar uma história que eu não lembro que os meus pais contam. Quando faltava alguns meses pra mim completar 1 ano de idade, que eu acho que todas aqui são mães, né? Menos eu. A minha filha tem 21, então você pode ter a oportunidade de ser minha filha. Olha aí. Eu tenho 19, né? Então dá assim. Mas enfim, aí quando a minha mãe tava preparando meses antes de fazer o meu aniversário de 1 ano, que é um dos aniversários mais importantes de um bebê, a minha mãe tinha deixado a agendinha de lado e decidiu tirar um soninho. Eu tava no meu berço, aí ela falou, eu vou pegar a Alissa pra ficar perto da gente. E aí, quando eles acordam assim, me vêm ali do bercinho do lado, e eu tava completamente roxa. Meu Deus. Eles me levam pro hospital às pressas, e os médicos tentam me reanimar de todas as formas. Só que o médico disse que não havia conseguido, que eu tinha morrido. Então ele fala o seguinte, olha, vai, pai e mãe, pega a roupinha dela que ela não resistiu. Eu sinto muito. E a minha mãe não conseguia voltar pra lá, ela pede ajuda pra uma vizinha, ela tava sem chão, tava desesperada. Só que o meu pai decidiu entrar naquela sala. E meu pai decidiu orar. Glória a Deus. E por meio de uma oração, anulando todo o decreto de morte, todo o decreto sabe, anulando, sabe, tudo que estava intervindo para que realmente eu voltasse, porque eu tinha um propósito, eu era uma promessa. Então ele estava falando, Senhor, eu não aceito, a minha filha é promessa, o Senhor me prometeu. Meu pai já tinha sonhado comigo algumas vezes, antes mesmo de eu nascer. Então eu era uma promessa e meu pai fez essa oração. E vocês podem ver o fruto disso. Glória a Deus. Foi igual o filme, gente. Não tem aqueles filmes quando a pessoa tá realmente, né? E aí vem aquele fôlego de gente, vida, foi Espírito isso. Santo derramou. Foi isso. Glória a Deus. Então eu vivo nesse propósito, sabe? Eu constantemente sou lembrada que eu preciso viver por uma razão, por um propósito. Se eu não tiver um propósito, se eu tiver uma missão, por que Deus me trouxe de volta? Por que Deus me deu um novo fôlego? Uau. E por isso que eu uso isso para cantar, para falar, para pregar. Onde vocês realmente viverem aí, realmente podem fazer questão que eu tô vivendo
por causa dessa palavra. Então, Uau, glória a se Deus. ministrando louvor, se é pregando, se é aqui, se é em qualquer lugar, eu faço o tempo todo jus dessa palavra, sabe? De que Deus me trouxe para um propósito, para uma missão. E aí eu comecei a ministrar adoração, e acho que, né, eu tô tentando resumir ao máximo, porque eu não sei se vocês vão perguntar mais, mas desde novinha Deus foi me usando, sabe? Eu lembro de, até com sonhos, eu lembro de um dia, essa questão eu lembro que eu era criancinha, acho que eu tinha uns 5 anos, e Deus me visitou em um sonho para entregar uma palavra para uma vizinha que tinha perdido um ente querido. Então Deus pede para me falar com ela determinadas coisas. Eu falei, gente, né, que engraçado. Então desde muito nova, Deus me usando, até que eu comecei a descobrir o meu propósito na adoração, através da música. Enfim, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. E o mais é história, não sei se vão perguntar mais, mas tentei dar uma resumida. E quando você começou a cantar, assim, desde pequenininha mesmo, microfone na mão, desde neném? Tipo assim, eu não sei se eu vou... Cara, isso é muito bom se minha mãe estivesse aqui, porque ela me ajuda com né, detalhes. com as idades, isso. Mas assim, com 5 anos de idade, não sei aqui quem conhece a famosa oportunidade de igreja, né? Mas eu lembro que todas as oportunidades que eu tinha, eu cantava Ressuscita-me da Lili Barros. Ressuscita, remove a minha pedra. Tipo assim, era a minha música favorita. E aí meu pai ficava todo feliz, né? Porque a minha casa sempre foi muito envolvida com adoração. Os meus pais, eles, por mais que são teólogos e têm profissões cada um, né? Mas os dois amam a Bíblia e isso acabou também fazendo com que eu me aproximasse também da palavra de Deus e amasse a Bíblia. Eu comecei a me voltar muito para adoração. E os meus pais também eram. Então, não tinha como eu também não ser, gente. Mas aí que entra. Quando eu comecei a me apaixonar tanto pelo Senhor, eu entendi que não era sobre eles, era sobre algo que Ele tinha comigo. Uau. Aí eu comecei a fluir. Quando eu entendi que, não é sobre o que eles fazem, não é sobre o que o meu pai faz ou a minha mãe faz, não é sobre a influência que eles têm com o evangelho, mas é sobre eu buscar o Senhor. Não é o Deus faz dos seus diferença. pais, é o seu Deus. Uau, muito bom. A Kelly falou algo assim muito poderoso. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer algo por conta do meu filho, dos meus filhos, da minha casa, do meu ministério, e a gente esquece que a verdadeira adoração é você fazer o que o Senhor quer, Sim, né? Verdade. Ou parar para ouvir e falar, Senhor, o Senhor me deixou chegar até aqui. Por quê? Qual o sentido disso tudo? Me fala que eu quero fazer a tua vontade, né? Ouvindo a Alice falar, eu lembrei que, sim, que a gente está aqui falando de testemunhos, né? Eu passei também por um processo longo e doloroso, né? Que foi o tratamento do câncer de mama, né? E assim, no primeiro momento que a gente tem aquela notícia, é muito difícil, né? A gente receber aquilo e a gente fica cheio de porquês, né? Por quê, Senhor? Por quê? Por que comigo, né? Ou por que não comigo, né? Por que não comigo? E assim, eu acho que Deus ali tinha um propósito na minha vida também, como sempre, né? A gente já levanta no nosso dia sabendo que naquele dia o Senhor preparou um propósito, é a vontade dele. Então, se ele permitiu que você levantasse, é porque ali tem propósito. E qual é o propósito? Acho que a gente sempre, quando levanta, né? Depois de agradecer ao Senhor por ele permitir que a gente, que você se levantou, pergunte ao Senhor, Senhor, o Senhor permitiu que eu acordasse. E hoje, o que o Senhor tem de propósito na minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? E eu, desde o momento que eu comecei o tratamento, eu tinha um louvor que a Alice cantava, todas as vezes que ela cantou, né? Parecia que ela cantava para mim, porque foi eu que escolhi, né? E ali tinha um sentido naquele louvor, né? Que canta. Qual? Sobrevivi. Ah, tá. Uau. Eu esqueci, gente. Confiando, Sobrevive. Me ajuda. essa é uma parte que eu lembro. Adorando. Mas foi isso, sabe? Eu sobrevivi, né? Mas o Senhor não me deu uma sobrevida, Ele me deu vida. Aleluia. Eu sobrevivi àquele diagnóstico. Eu estou aqui para contar a alegria que o Senhor me deu, né? A cura, mas Ele não me deu uma sobrevida como todos os médicos falavam. Ele me deu vida. Glória a Deus. E eu precisava falar dessa vida que o Senhor me deu, né? Amém. E esse é um dos propósitos que o Senhor tem para mim.
através do meu testemunho, através da minha cura. E só que a gente vive testemunhos diários, só que a gente muitas vezes só dá importância aos grandes testemunhos, né? Eu fui curada, eu quase morri, eu escapei de um atropelamento, né? Fiquei toda quebrada. Eu estava lá no fundo do poço, o Senhor me resgatou, e hoje eu estou com a minha vida financeira equilibrada. Só que a gente vive, testemunho todos os dias, sabe? O Senhor vai além, Ele escuta conversas que a gente não escuta, Ele nos impede de chegar, porque às vezes a gente está atrasado, está naquele desespero, nossa, eu tenho um compromisso agora, eu estou atrasada, mas muitas vezes esse atraso é um propósito do Senhor, é para você não estar naquele lugar, aquele momento não era o seu momento, espera. Sim, sim. Então, assim, a gente tem que começar a agradecer e entender que o Senhor, Ele sabe tudo. E o propósito dele, a gente tem que aceitar. Sim. Não questionar. Sim, eu tenho até uma pergunta para você, Alissa, sobre isso. Você falou que depois que você entendeu que não era sobre o Deus dos seus pais e o seu Deus, você começou a viver intencionalmente a questão do chamado, de ministrar para o Senhor. A gente tem hoje uma geração, né, que muitas coisas que desviam eles dos caminhos do Senhor, que são belos aos olhos deles, né? E como que você, e não é o seu caso, você não viveu essa parte, graças a Deus, mas hoje a gente tem muitos jovens. O que você diria para que esses jovens se encaixem nesse Deus, conheçam esse Deus, tenham também uma virada de chave ministerial e de propósito, né? A gente fala muito de propósito. O que é propósito? O que é propósito? É ter uma intenção de vida com Deus, é de fato se enxergar, né, naquilo que Deus falou. Não sei se fez sentido o que eu perguntei. É isso. É isso? Então. Eu fico bem atenta, assim, pra mim não perder nada. Então, não que eu não tenha vivido o mundo. Antes de chegar aqui, eu tava até refletindo, gente, algum testemunho pra contar. Que eu tava refletindo, porque a maioria, como você disse, às vezes a gente vê muitos testemunhos. Tava na prostituição, ou usava drogas, ou bebia. Aí eu falei, nossa, não tem nenhum testemunho assim. Aí o Senhor, ainda bem, né, Alice? Ainda bem, né, que você não passou por isso. Só que teve uma fase na minha adolescência, como você falou, realmente, os deuses dos meus pais, eu tratava realmente o Senhor nessa fase. Quando saí da infância, é muito fácil você amar Jesus. Como é lindo. Mas quando você entra na adolescência, você começa a buscar referência. Porque além da sua casa, você quer se inspirar em gente que tem a sua idade. E às vezes eu olhava ao meu redor e não tinha ninguém que queria ser como eu era. Como eu tava me desenvolvendo, sabe? Tipo, apaixonada pela Bíblia, querendo servir na igreja, servir em um monte de ministérios. Hoje em dia que eu tô mais paradinha só no louvor mesmo, porque realmente já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Até na dança, gente. A gente nem imagina aqui dançando, que bom. Porque realmente não tem mais ritmo. Mas, servia de todas as áreas. Só que, passei uma fase, principalmente na escola, na adolescência, que era muito difícil, porque são várias criações diferentes. Nós estamos aqui com alguém que sabe, né? Que realmente é muito difícil. Vários pais que ensinam em vários caminhos diferentes. Por mais que eu estudei em uma escola católica, era bem complicado. E aí era muito difícil. Só que a minha adolescência... Esqueci seu nome. Kelly. A minha adolescência, Kelly, foi marcada por uma insistência. Sabe? Eu aprendi muito nova o que era realmente uma batalha espiritual, sabia? Eu ouvia vozes constantemente de uma pressão muito forte, como se eu jamais fosse usada como os meus pais eram. Pra vocês terem ideia, eu já vi meu pai profetizar cura sobre alguém e a pessoa ser curada. Uau. A minha mãe interceder e realmente a pessoa se liberta. Na minha frente, eu presenciei isso. Isso com os meus 12, 13 anos era um choque. Eu queria ser usada dessa forma, mas, gente, eu era uma adolescente. Mas, assim, era óbvio que ia ter um tempo para todas as coisas. Só que vinha uma pressão como se... eu só tenho isso pra eles, sabe? Eu só vou usar eles. Às vezes a gente hoje em dia, talvez tem mulheres aqui que nos assistem, que às vezes vê outras tão usadas, tão cheias muito e pensa, nossa, é só com elas. Deus não tem algo pra mim. E isso era quando eu era adolescente, mas existe uma pressão do mundo o tempo todo, em qualquer idade. Mas na adolescência é muito difícil. E aí eu tinha essa pressão constante. Até que eu comecei a insistir. Então, a minha adolescência ela foi marcada por muita insistência. Quando eu não queria ler a Bíblia, eu lia. Quando eu não queria ir pra igreja, eu ia. Quando eu não queria, sabe, servir, eu servia. Então, foi marcada por uma insistência. E hoje, na minha adolescente, Adorei. sei lá, eu colho os frutos dessa insistência.
Porque agora, de fato, não é porque os meus pais vão à igreja, mas é porque eu amo estar. Uau. Não é porque eles Deus fazem, amiga. é porque eu decidi ir. Eu acho que as mães, aos pais também que estiverem assistindo, enfim, aos líderes, aos pastores, a nossa função como discípulas de Jesus é encaminhar as pessoas para ele. Porque quando eu parei de usar a minha família ou as pessoas como referência, eu comecei a ver que realmente elas são falhas. Então eu preciso reconhecer em Jesus que eu preciso. Então vale a pena. Aleluia. Então todo jovem, adolescente, insista que vale a pena. Amém. Vale a pena. E para as mulheres? Agora você já está na adolescência jovem, mas já está também caminhando para a fase adulta. Verdade. Tem muita mulher que tem o sonho de encontrar o chamado delas, Sim. o propósito da vida delas. Como que você diria, né? O que você diria para essas mulheres, além de estar junto das amigas de Jesus, como a Kátia e a Isa falaram, o que você diria para elas nesse sentido de, a partir de agora, se encontrar com o seu Deus? Kelly, muito legal. Então, eu acredito que estar atenta realmente ao lugar que o Senhor tem para cada uma de nós. Uau! Sabe? Eu gosto muito da história Coisa de linda. Noemi e Ruth. Eu acho muito linda. Por quê? Porque Noemi, ela se vê sem os filhos, sem o marido, em uma terra estrangeira, vê as noras desamparadas, e ela decide voltar para a terra de origem. Né? E aí a Ruth não abandona ela. E é lindo demais essa amizade delas, enfim. Mas quando ela volta para aquela terra, ela diz algo muito forte, que ela diz, olha, na fartura eu saí e Deus me trouxe de volta de mãos vazias. Meu Deus. Então, quando a gente toma decisões precipitadas, esse texto fala muito ao meu coração sobre a gente estar realmente na dispensação do Espírito Santo. E para onde ele envia, sabe? Estar com realmente as amigas dele no tempo certo. E estar pronta também para as novas. A gente também não pode encerrar e fechar e se isolar em uma bolha. A gente precisa estar nessa, sabe, atraindo mais e mais mulheres, amigas, e entendendo o tempo de Deus, sabe? Porque, de fato, talvez a gente possa viver essas fases. Às vezes, decidir ir embora no tempo errado. Meu Deus. E aí, precisar voltar de mãos vazias. O Senhor não quer que a gente volte quebrada, destruída. O Senhor quer que a gente Forte esteja no tempo isso. certo. Então, vale a pena. Amém. Ai, Alissa, eu fico muito emocionada também. Na verdade, nós estamos emocionados no nosso primeiro podcast, esse projeto maravilhoso, porque quinta-feira, a gente vai estar terminando um estudo sobre Ruth. Uau! Capítulo 3 e capítulo 4, onde encerra, né? Porque o livro vem acompanhado de 4 capítulos. Incrível. E aonde a gente entende que Ruth, ela decidiu permanecer. Meu Deus. Quando a gente decide permanecer no projeto que Deus te dá, Kátia, Kelly, no chamado que o Senhor te trouxe, e você, Alice, uma menina tão jovem, você decidiu permanecer na presença. Então, quando você trouxe o exemplo e o destaque da história de Ruth e Noemi, você me traz esse entendimento e uma confirmação daquilo que a gente está vivendo, né, Kátia? Eu não sabia de jeito Não tem nada combinado aqui, né? Deus é muito maravilhoso. Glória a Deus. É as nossas conexões. É as nossas Kelly? conexões. Então, assim, quando você decide, eu falei com as meninas, a gente tem falado todas as semanas, a palavra-chave para mim de Ruth, ela decide permanecer. Ela decidiu permanecer no Deus da Noemi. Ela decidiu permanecer no caminho que ela percebeu que tinha algo diferente. Sim, meu Deus. E ela era estrangeira. E quando a gente vai para um ambiente que a gente não conhece, qual que é a nossa primeira visão? Dá medo, da desistência. E eu costumo dizer que eu troco a desistência pela persistência. Amém. E por isso que eu não desisto do meu chamado nunca. Pedras se levantam, pontes são quebradas, ambientes são destronados, mas o Deus que a gente serve, você, mulher que está aqui, saiba que se você está ouvindo esse momento, esses testemunhos maravilhosos, é porque tem algo para sua vida. Então, receba de braços abertos a voz do Senhor para você. Verdade. Alice, você disse que na sua juventude, né, da fase criança, Sim. assim, para a sua juventude, você se via diferente, né, da galera, né, da sua galera, da sua idade. Mas você não se via assim, como se você fosse tipo o patinho feio da turma. Você queria levar a sua essência, aquilo que você vivia para os outros juvenis. Como foi isso para você, assim, esse envolvimento com as outras
pessoas da sua idade, né? Com os amigos da sua idade. Você se sentia assim excluída ou você queria que eles se sentiam excluídos ou você se sentia excluída? Você queria trazê-los para o que você vivia? Como foi isso na sua vida? Então, foi uma fase complicada, porque, assim, geralmente é nessa fase ela que entende mais sobre, mas, assim, que tá consolidando a identidade, sabe? Eu tava consolidando quem eu era. Então, eu sabia que eu amava Jesus, eu sabia que era bom demais servir o Deus dos meus pais, porque eu provei e vi como era Porque incrível. muitos jovens acham que assim, Sabe? servir a Jesus, você ter uma identidade de Cristo, é você se abdicar de tudo que é legal, né? Dentro do mundo que eles vivem. Sim. Nossa, você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas não entende que a gente vive uma felicidade verdadeira, que a gente se diverte verdadeiramente. Sim. Então, isso foi complicado para você? Então, foi complicado, assim, entre aspas, porque realmente foi o que eu disse. Tava consolidando a minha identidade, eu olhava ao meu redor, não tinha pessoas igual a mim. Principalmente numa sala, teve épocas na escola que eu era a única crente da minha sala, então era complicado, porque, gente, a minha mãe, com certeza, tem mãe raiz aqui, que tipo assim, festa junina, minha mãe escrevia lá, entendeu? Escrevendo, olha, ela não vai participar, não, porque é crente, entendeu? Então, tipo assim, eu tava sempre, porque eu não queria estar, porque eu também não sentia prazer. Mãe, escreve um bilhete pra mim lá, que eu não quero Muito participar. legal isso. Entendeu? Aí eu entregava, aí o pessoal ensaiando, não entendia nada, né? Eu ficava lá de boa. Aí às vezes eu conversava com Deus, Senhor, mas só eu que sou assim, pai. Aí Ninguém sabe? Era muito estranho, muito diferente. As crianças ou os pais, né, ficam assim, nossa, coitada, não pode participar de nada. Sim. Não vive. Nossa, a mãe dela não deixa ela fazer nada. Meu Deus, eu não gostava, eu achava meio. Aí eu, tipo, bom que eu não vou precisar ficar ensaiando, né? Porque realmente na educação física era sempre a mesma coisa, as mesmas músicas, as danças e tudo mais. Mas eu ficava ali conversando com o Senhor, eu sinto que eu não sou normal, porque realmente eu tô num meio que todo mundo é diferente. Um peixinho fora d'água. Todo mundo é diferente, só que assim. Aí foi complicado, porque foi uma fase que os meus pais tiveram muita. Eu sempre tiveram muito relacionamento com Deus. Então eu passava, às vezes eu via meu pai orando, a minha mãe lendo a Bíblia. E, enfim, eu sempre tive muita referência em casa. Então isso colaborou. Só que eu entendi que essa referência em casa não era a mesma na rua. Não era a mesma quando eu estava dentro da sala de aula. Então, aquilo que eu tinha com eles, eu não via no público, nas outras Gerava pessoas. Um conflito de entendimento. Né? Então era diferente, era um choque pra mim. Eu não via, sabe? Então era muito difícil. Aí na adolescência foi essa questão até que eu comecei a ter amizades que não eram tão legais. Né? Então, assim, não é que, tipo, nossa, a Alissa sempre foi o que foi. Não, gente, foi realmente uma insistência até que eu comecei a querer ser aceita. Eu Muito bom. Pertencer, aquela sensação de pertencimento, né? Eu preciso pertencer ao grupo. O que eu vou fazer? O que eles vestem, como eles falam, onde eles estão. E eu comecei a querer, a desejar isso. Até que um dia eu tive uma experiência marcante com o Espírito Santo na minha casa. E tinha uma conferência muito legal. Gente, é testemunho atrás de testemunho. Gente, me convidem mais vezes. Com certeza. Mas, enfim, tive uma conferência, não consegui ir. E aí a minha mãe falou, Alissa, seu pai não vai conseguir te levar. E era uma conferência muito importante na minha igreja. E aí, na época, eu fiquei em casa e falei, quer saber? Não fui, mas eu vou ver online. Entendeu? Eu tava passando todos aqueles processos, umas amizades nada a ver. Eu falei, ai, Senhor, eu preciso do Senhor. Então, lembra que eu falei? Era uma insistência. Então, assim, eu preciso. Aí eu liguei, isso com os meus 14, 15 anos. Acho que foi, 14, 15 anos. Eu liguei a televisão e aí eu ouvi a palavra de casa. E eu lembro de ter um tapete, e eu tenho esse tapete até hoje. E tava na sala de casa. E eu ajoelhei lá e eu comecei a ouvir a palavra toda ajoelhada, ministração, e era uma banda, um grupo de louvor que eu sou apaixonada até hoje. E eu queria muito vê-los. Só que eu entendi que a motivação era errada, sabe? Eu queria ir só porque eles iam. Sabe? Não sei se vocês também são assim, mas às vezes tem umas celebridades gospel, né? Que a gente fica meio, nossa, pessoa prega. Ela até falou da Viviane Martinello, gente. Tipo assim, Viviane, meu Deus. É uma mulher. E várias outras referências, né? Camila Barros. Sim. Enfim. E aí, essa banda, pros jovens, é uma coisa de outro mundo, assim. Só que eu entendi que eu precisava desse momento, só essa. Até que, com 14, 15 anos, naquele mesmo dia, o Senhor me visitou em línguas, sabe? Meu Deus. Eu comecei a falar em línguas de uma forma
poderosa. O batismo do Espírito Santo, assim, de uma forma louca. Eu nem entendi o que estava acontecendo, não sei como aconteceu, só sei que a minha casa encheu de uma atmosfera, que os meus pais estavam em casa, decidiram abrir a porta e falaram, isso que está acontecendo? Eles começaram a serem tomados pela presença de Deus. Veio uma ambiência, assim, louca. Até que eu comecei a entender que Deus tinha algo diferente para mim de vez naquele momento. Por mais que eu passei por uma fase na minha adolescência meio duvidando de quem eu era, logo Deus me trouxe de volta. Por essa sensibilidade. Poderoso isso, né? Essa sensibilidade. É porque você escolheu viver o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo não muda. O Senhor sempre nos traz de volta. Quando a gente mergulha, quando a gente acha que está sendo submergido pelas dores, pelos conflitos, pelas guerras, o Senhor vai e pega pela nossa mão. Vem. Sim. Fôlego de vida. Sim. Vem, sobe. Aleluia. Não, é interessante que eu vivi até pouco tempo, tá? Não tem muito tempo. Esse conflito de identidade. Por isso que eu já comecei falando de mim, que eu vivi durante muito tempo. Isso aí, então, te ouvir, assim, eu fiquei assim, Deus, ela tão novinha. Meu Deus, quanto antes a gente entender isso, melhor. Mas é isso que você falou, Isa. É o caráter de Cristo, né? Quando a gente submete a persistir. Você falou persistir naquilo que Deus quer, em quem Deus é, em quem Ele nos criou para ser. Muito mais do que ter um cargo, você falou, muito mais do que exercer uma função na igreja, ou ser usado no mundo, com missões, enfim, tudo isso é muito importante. Mas, de fato, entender quão apaixonante é a presença dele. Verdade. Nossa, uau. Assim, vale muito a pena, porque quando a gente insiste... Deus, ele se revela. Não tem como você insistir todos os dias em ler a Bíblia e não ser mudado, e não ser, sabe, transformado. Não tem como você orar todo dia e nada acontecer, não tem como. Isso. Então eu tava ciente que alguma hora ia, sabe, Deus ia mudar. E só nesse momento que a gente percebe, né, quando a gente insiste em ter a presença do Senhor, é que a gente percebe quanto tempo a gente perdeu não estando na presença do Senhor, né? Que a gente fala assim, poxa, eu podia ter me batizado muito mais tempo. Poxa, eu podia ter buscado ao Senhor há muito mais tempo. Né? Mas a gente só entende quando a gente sente verdadeiramente a presença dele. O quanto é bom estar na presença do Senhor. O quanto é bom você ser cuidada, amada, protegida, abençoada, sabe? É só quando você está na presença que você sente falta dos dias que você não esteve. É verdade. É verdade. Mas é um processo, né? É um processo. Mas vale a pena. É um processo doloroso. Eu acho que nós, principalmente mulheres, nunca vamos parar de passar por esses processos, né? Tem muitas fases ainda que eu vou viver. Por exemplo, relacionamento. Eu ainda não namorei, vai com gente. Calma, tá? Vou falar como mãe aqui agora. Vai com calma, tá? Eu ainda não namorei e eu sou muito tranquila. Tenha pressa não, minha filha. Sabe? Então, tem essa fase. Eu tô passando por essa de viver intensamente meu chamado, meu propósito. Mas vai ter a fase de um relacionamento, casamento, filhos. Então, vocês mulheres, nós mulheres, vamos sempre passar por inúmeras fases. Depois dos filhos, vocês vão casar seus filhos. Verdade. Então, tem todos esses processos. Só que, principalmente nós, precisamos realmente encontrar em Jesus esse amparo. Porque... por mais que a gente passe esses inúmeros processos, quem vai estar conosco em todo momento é Ele. Então a gente precisa se alicerçar nele. Isso que está acontecendo agora, né? O processo da criação e da transformação do nosso podcast. A gente estava como ostra, pensando em como seria a produção, como seria esse momento aqui. E Deus estava lá, tratando, cuidando. Calma, filha. Farei de você algo precioso. Aleluia. Amém. Farei de você pedra valiosa. Amém. Única. Pedra única. E assim nasceu. Glória a Deus. Entre pérolas e propósito. E Deus faz tudo tão certo no tempo dele que a gente chegou aqui hoje com um roteiro a ser seguido. E eu vim no carro... né, com os desafios do dia, né, com a cabeça cheia de coisas, né, e eu falando com as meninas, vai gente, fala aí o que eu tenho que falar, repassa aí pra mim, né, fala aí, eu preciso ouvir pra entrar, fala esse roteiro, Kelly, fala, escreve, manda pra mim no WhatsApp, deixa eu ler, e eu vim desde o momento que eu entrei no carro, até chegar aqui dessa forma, fala gente, aí a Isabela falou, não, a gente vai orar, foi a Kelly, e a gente começou a orar. Né? A gente chegou aqui orando, começamos o podcast orando e
Cadê o roteiro, gente? Não seguimos, foi não. nada do roteiro, sabe? Nosso roteiro, meus amigos. Porque é assim que Deus faz. A gente planeja, Sim. a gente pensa, sonha, mas quem faz e realiza é o Senhor. E ele falou pra mim, deu uma... né? Peraí, quem vai fazer sou eu. Glória a Né? Deus. Não adianta você pensar, treinar, fazer roteiro. Tudo isso é muito bom, Não mas adianta. Mas quando você autoriza o Senhor, ele muda. ele No muda. momento que a gente estava aqui orando, eu falei, Senhor, eu não vou lembrar de nada que as meninas falaram. Minha cabeça não vai entrar. Senhor, consagro a Ti esse podcast, Amém. sabe? Seja a minha voz, né? Eu não quero ser eu falando. Eu sei que tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, seja a minha voz, porque nada do que foi treinado, conversado durante a semana retrasada, pensado, executado, a Kelly fazendo roteiro, a Kelly passando, Isabela em oração, nada, não saiu nada, gente. É sobre. Se saiu Mas 2 ou 3 palavras É bom, dali, foi porque muito. esse é o ambiente da gente, né? Da vida real mesmo. De que a gente não é perfeita, não. A gente Até só porque tá nós declaramos em oração, Deus, sobre isso. toma o primeiro lugar. Sobre Senhor, isso. o controle está nas tuas mãos. Isso. Mas não é isso que a gente quer quando com as mulheres que vão estar aqui, com as mulheres que vão estar ouvindo, é um lugar que vocês possam se sentir ouvidas, né? Que vocês possam até mesmo sentir o silêncio para que vocês possam ouvir a voz do Senhor. Amém. Um lugar para você falar suas dores, falar seus testemunhos, seus sonhos, contar o que já está realizado, né, o que Deus vai fazer, né? Esse é acho que não vou falar de novo propósito, mas eu acho que isso é o que a gente quer, né? A finalidade de estarmos aqui, né, desse momento. E meninas, eu tô mais uma vez muito feliz, né, que esse seja o primeiro, mas não seja o único. Amém. Né, que a gente possa alcançar muitas mulheres, muitas pessoas, né, que a nossa voz seja ouvida. Eu quero agradecer assim, muito, Alissa, por você estar aqui conosco, sabe, por ter aceitado esse convite, e quero sim que você venha mais vezes, né, que nos ajude a pensar em outras mulheres para estar aqui, quem sabe sua mãe, né, aceita o convite para estar aqui conosco, que eu conheço um pouquinho, sei a mulher, né, poderosa que ela é, a mãe dela é linda, tá, gente? É mesmo, gente. E assim, vocês, minhas amigas em Cristo, que a gente possa estar pensando nos próximos episódios, que a gente possa estar pensando, planejando, mas deixando Deus conduzir. Amém. Né? Como sempre quando eu estava com a Kelly, isso é um testemunho muito rapidinho também. Eu não ia lá só para tratar, né, da minha beleza. Né? A Kelly abria as portas, né, do estúdio dela e eu sempre falava para ela, não é só questão da beleza, é o momento. Porque eu saía dali sempre muito preenchida da presença do Senhor. A gente conversava muito e o nosso assunto era sempre a presença do Senhor. Era sempre o que Deus quer de nós. E a Kelly era sempre assim, mas por quê? Eu falava algo, eu tô pensando no projeto, eu tô escrevendo um livro, mas por quê? Qual a finalidade? O que você quer com isso? O que você quer atingir? Não era assim? Qual a transformação que você vai gerar nessa mulher? A Isabela sempre lembra comigo, amiga, o start. É sobre. Dá o start que você vai ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Jesus. Né? E é isso. É esse start que nós demos hoje que eu acho que vai dar muito bom, né? Como os jovens dizem, vai dar bom. Verdade, vai dar muito bom. Gente, foi um prazer. A Elaine falou, né? Não, vou falar não, tô te ouvindo. Amém. Olha eu interrompendo, gente. Mas enfim, eu tô muito feliz de estar aqui. Realmente, quando ela me fez o convite, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, porque realmente era um sonho participar de um podcast. E como vocês viram, eu falei muito pouco, né? Mas eu fiquei muito honrada e vocês realmente são mulheres de Deus. Glória a Deus. Sabe, que Deus possa, de alguma forma, alargar esse ministério de vocês, de cada uma, e que quando vocês
né, nessa mesa, quando vocês unirem isso num propósito, possa realmente trazer frutos que realmente sejam incontáveis. Amém, E eu acredito muito no propósito desse podcast. Amém. E pra mim foi uma honra ser a primeira. Eu vou acompanhar sempre assim, porque realmente eu acredito que Deus tem um plano e um propósito lindo pra cada um que assistir. Tanto as mulheres, as jovens, as adolescentes, realmente vocês vão ser impactadas. Amém. Os homens também, para entender as mulheres que tem dentro de casa. Isso mesmo, né? Cuidar das pérolas deles. Com certeza. Verdade. Eu também quero agradecer Kátia, minha amiga que Jesus me deu, Kelly, Alissa, que eu conheci hoje. Foi um prazer. E eu falo que nós mulheres, quando carregamos propósitos de Deus, eu carrego uma frase no meu coração, o seguinte: só Deus sabe como foi para eu chegar até aqui. E eu ainda não cheguei onde Deus quer que eu chegue. Eita Deus. Porque Deus sempre tem uma nova fase. Deus sempre quer que nós cresçamos no amor dele, cresçamos no propósito que ele tem para nós. E a gente só vai parar quando Cristo voltar. Então eu tomo para mim essa como o pessoal dessa geração fala, filosofia de vida. A minha filosofia é Cristo. Então, assim, tem uma frase que eu carrego de um pastor, que ele fala que não é dele, não, mas eu falo, pastor Fabrício Gavazzi, que eu amo muito, e ele me ensinou algo. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se você é movida por dinheiro, o dinheiro acaba, você para. Se você é movida pelo teu marido, pela tua esposa, ou pelos teus filhos, ou pelo seu trabalho, se algo sai fora do lugar, você acabou. Pessoas, por isso que a gente vê alto índice de pessoas depressivas, pessoas se suicidando, uma geração que tudo termina em dar fim à vida. E eu falo que eu sou movida por Cristo, porque Cristo não me para nunca. Glória então só tem poder para te parar aquilo que te move. Se você é movida por Cristo, você não para nunca. Então, tudo aquilo que vier para entrar dentro da ostra, para tentar te parar, crê que aquilo ali vai trazer uma coloração diferente para a pérola. Amém. E assim, um dia nós vamos trazer a essência da transformação da pérola e da formação. Aguarde o próximo episódio, mulheres. Aguarde, gente. Muito obrigada. Esteja sempre conosco e siga lá o canal, né? Que daqui a pouco já tá lá o podcast lá. Deixar as informações. A gente vai deixar todas as informações aqui para vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada.